gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Puxando Conversa, o podcast onde a gente fala sobre administração, negócios, empreendedorismo e conhecemos a história de vários empreendedores. As nossas redes sociais estão aparecendo na tela e vocês podem nos acompanhar por lá. É isso aí, Gabizinha falou. E hoje nós temos uma convidada muito especial e diferente. A nossa convidada é ligada com cuidado e com saúde e com o avanço da manipulação farmacêutica aqui na nossa cidade de Campo Maior. Ela é empreendedora, responsável pela Farma Fórmula de Campo Maior e vai contar um pouquinho pra gente, um pouco da trajetória dela até os dias de hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Lorena Martins. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, né? Muito obrigada a vocês pelo convite e também a todos os ouvintes do podcast do Puxando Conversa. É sempre bom a gente se convite porque a gente conta a nossa trajetória e de uma maneira também a gente termina incentivando outras pessoas também a despertar o ladozinho empreendedor. Com certeza. Para iniciar, a gente gostaria que você contasse um pouco da sua história, quem é a Lorena, de onde veio e como chegou até onde está hoje. Bom, minha trajetória como empreendedora já vem da minha família, né? Eu já nasci num berço de empreendimento, foi vindo do meu pai e da minha mãe. Então, assim, sendo que eu fui, digamos, descarrada da família, porque eu fui a única que não fui para a área da saúde. A princípio, eu fiz curso de turismo, fiz também advocacia, fiz OAB, advoguei por um bom tempo. Depois é que eu vim realmente para o ramo de empreendedorismo. Não que a advocacia também, quem tem um escritório de advocacia, não deixe de ser um negócio, né? Então, assim, a gente já veio galgando algumas coisas e como eu vivi nesse mundo, então a gente já pega algumas expertises disso, do que eu via na clínica do meu pai, da questão do empreendedorismo do meu irmão. Tudo é uma construção. A realidade é essa, né? Então, assim, morei muito tempo fora, eu morei muito tempo em Fortaleza, depois passei um bom tempo em Recife e voltei para Campo Maior, tem, se eu não me engano, 8 anos que eu estou de volta à terra. E agora acho que raízes estão fixando novamente, eu acho que daqui não saio mais não. E aí, você falou sobre o empreendedorismo vir da sua família, né? Então, todos da sua família são da área da saúde, são empreendedores. Exatamente. Todos da minha família são da área da saúde. Eu era a única que não era. E agora me tornei, né? Estou me formando em farmácia, né? 5 anos de faculdade. Peguei a farmácia de manipulação. Quando eu voltei de Recife para Campo Maior, assumi essa responsabilidade, né? Eu vi que minha vida estava assim um pouco apagada. Eu vi também que a farmácia estava um pouco apagada e resolvi dar uma reviravolta na minha vida, como também na farmácia. Mas você advogou, né, por um tempo. Sim. O que levou você a deixar essa área do direito, da advocacia, para seguir nesse outro ramo? Gabi, não é? Isso. Gabi, a minha experiência que eu tive de advocacia foi numa cidade do interior, em Campo Maior. Quando eu morava em Recife, eu era concurseira, né? A questão de estudar para concurso, essas coisas. Trabalhei também muito tempo no turismo. E o que eu percebi com a advocacia aqui em Campo Maior, que era muita questão de cartas marcadas e tudo. Então, assim, aquilo foi me desestimulando, por um lado, um pouco. E, paralelo ao escritório, eu estava com a farmácia de manipulação, né? Quando eu voltei para Campo Maior, logo depois eu tive que assumir a frente da farmácia de manipulação. E eu comecei a tomar gosto por aquilo, porque independente de eu estar à frente da direção da farmácia, eu já usava medicamentos manipulados quando eu morava em outros estados. Então, eu já acreditava naquele potencial. Então, só fez me despertar. A realidade foi um despertar. Sabe aquela coisa que você vê uma coisa que está chamando, chamando e você fica, não, não é isso. Mas que tem uma hora que é agora. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, realmente, resolvi enfrentar, né?
resolvi assumir a farmácia com responsabilidade e realmente botar para gerar. E é isso que a gente vem construindo, vem em mudanças, em eternos aprendizados, via necessidade de ir para a faculdade, voltar para a faculdade, porque eu tinha necessidade de material técnico, de conhecimento técnico, científico, para me poder lidar melhor com a situação do dia a dia de uma farmácia de manipulação. E foi isso. Você acabou de falar sobre a farmácia de manipulação. Eu, pelo menos, falo por mim, não sei quanto minha colega Gabizinha, mas eu não entendo o que seria uma farmácia de manipulação. Você poderia explicar pra gente o que é ela e qual a diferença da farmácia convencional, as drogarias? Melhor do que explicar, eu vou convidar vocês a conhecer de perto uma produção do medicamento, certo? Mas a farmácia de manipulação é onde o medicamento vai ser feito de uma forma personalizada, de acordo com a real necessidade daquele cliente, né? Então, a diferença básica de uma farmácia de manipulação para uma farmácia convencional, uma drogaria, é que na drogaria é uma larga escala, industrializada, é uma coisa fechada. Numa manipulação, não. A gente pode fabricar de acordo com como está a prescrição médica, podemos combinar ativos num medicamento só, podemos modificar a forma farmacêutica do medicamento para atender melhor uma adesão de um paciente a tomar aquele medicamento. Então, assim, é um mundo. É um mundo e isso me encanta, porque assim, eu acho que eu me encontrei, né? Então, eu fico muito feliz em falar nisso, porque assim, é interessante quando a gente gosta do que faz, as coisas vão fluindo com facilidade, Com né? Com certeza. Naturalmente, naturalidade, né? Então, assim, a manipulação é exatamente isso. É um tratamento personalizado, de acordo com a real necessidade do cliente. E hoje a gente está muito na vibe de wellness, na questão do bem-estar, de saúde preventiva. Então, a gente tem muitas essas combinações de ativos, exatamente, e de suplementos, para uma melhor vida, uma melhor. A pessoa idosa, você vê pessoas idosas hoje. Eu tiro meu pai fez 85 anos. Ele tem uma vitalidade, uma saúde que fica assim, muitas pessoas na idade dele não têm. Por quê? Ele se cuida, claro, ele faz atividade física, mas ele suplementa muita coisa. E isso ajuda. Também a questão da alimentação também vai em voga, né? Então, assim, a manipulação é isso. É você produzir aquilo de acordo com a necessidade do cliente. Engraçado isso, eu recebi um cliente semana retrasada, uma mãe com uma criança. Para vocês notarem a questão do que é um medicamento manipulado. A criança, 11 anos, simplesmente, ela não toma medicamento. Ela não consegue tomar medicamento. O medicamento não desce, né? Então, a gente fez o medicamento em efervescente. Tipo aquele Sonrisal. Sim. Sim. A criança também não conseguiu tomar o medicamento. Ele engoiava. A gente conseguiu encontrar uma forma farmacêutica para ele, o medicamento em goma. A criança aderiu ao tratamento. Quer dizer, então a manipulação tem essa vantagem, porque a gente consegue fazer o medicamento para que o paciente tome. Muita gente tem dificuldade em deglutir uma cápsula, a gente consegue colocar no xarope, a gente consegue colocar num pirulito, tá entendendo? Então, tem essa versatilidade. Claro que não são todos os ativos que a gente consegue fazer isso, porque a gente tem que ver as propriedades físico-químicas do medicamento. A gente precisa também ver a questão de medicamentos que podem ser interagidos ou não. Então, tem que ter um estudo técnico daquele ativo, daquele medicamento, para a gente poder fazer essas combinações. E eu convido vocês, Lucas já esteve rapidamente lá com a gente, né? Eu convido vocês a vocês conhecerem a produção do medicamento. A gente vai sim, com certeza. certeza. Será um prazer atender vocês, porque Iremos. assim, inclusive, muitos clientes, a gente também faz esse convite, porque eu acho que a pessoa, vendo como gera uma credibilidade maior, porque ainda existe muito preconceito do medicamento manipulado. Isso é fato. E a gente mostrando como é a produção, porque a farmácia de manipulação, ela segue um rigor 1000 vezes maior do que uma farmácia convencional. Olha o que a gente recebe de fiscalização
Não é brincadeira, porque a gente tem que estar tudo ali alinhado, tudo direitinho, porque a gente está fazendo medicamento, Deus o livre, pode matar a pessoa. O que você acha que motiva mais esse preconceito? Eu acho que ainda tem muita questão de falta de informação da população e também contamos muito com a questão dos medicamentos convencionais que são fortes na questão de visitação a prescritores, né? Então, assim, eles batem muito com visitação aos prescritores. A indústria farmacêutica, ela vai muito em cima dos médicos, instruindo os médicos, ensinando, dando amostras grátis. Questão também de percentual, tá entendendo? Então, tem isso. Tem isso. É engraçado, Gabi, porque assim, olha, a gente tem várias cores de cápsulas, né? Que a gente pode colocar o ativo, o medicamento, dentro da cápsula para a pessoa tomar o medicamento. Mas se a gente, às vezes, muda a cor de uma cápsula, o cliente já acha diferente. Tá entendendo? Aí a gente tem que explicar que o medicamento é o mesmo, porque às vezes acaba a nossa cor daquela cápsula, daquela cor, e a gente tem que modificar para a gente tem que entregar o medicamento, né? E a gente tem que explicar toda aquela história para o cliente, gerar confiança. Então, assim, eu acho que ainda tem muita questão disso, de conhecimento. Hoje, eu estive num evento na Abelheirinha. A gente foi falar sobre o Novembro Azul, um mês de prevenção à saúde masculina, que não é só a questão do câncer de próstata, né? Novembro é dedicado à prevenção masculina. E é muito interessante porque tinha muitos senhores e a gente conversou muito, e tinha muitos senhores lá que manipulam medicamentos. Tá entendendo? Então, assim, é bom a gente já ver uma movimentação já contrária a essa questão da resistência do medicamento manipulado. A gente percebeu que você tem bastante domínio nessa área, o que era de se esperar, né? Porque, como você falou, você tá mexendo com uma gama de possibilidades, adaptar um medicamento para bombom, pirulito, para xarope, são muitas possibilidades. Além dessa questão do preconceito que a Gabi acabou de lhe questionar, qual é a outra grande dificuldade que você enxerga nesse ramo? Um desafio que constantemente aparece? Lucas, eu vejo muita questão de treinamento de pessoal, tá entendendo? A manipulação, elas são muitos detalhes. É um ramo que tem muitos detalhes. Então, assim, para a gente combinar um ativo, a gente tem que casar a embalagem correta, o recipiente correto, ou então os coadjuvantes corretos para aquilo seja produzido. Então, a gente treinar uma pessoa, ensinar a pessoa para fazer tudo isso, leva tempo. E a gente não tem. Eu acho que pela questão de ser uma cidade do interior, a gente tem essa dificuldade em encontrar pessoas. Tipo, agora, eu tô com vaga procurando farmacêutico que tem pelo menos uma experiência curta em manipulação. Tá entendendo? Aqui na cidade a gente não tem farmacêutico que tenha uma experiência em manipulação que eu possa contratar. Tá entendendo? Então, assim, a minha farmacêutica, eu tô terminando farmácia agora, né? Já próxima semana encerra tudo, né? Já vou dar entrada no meu CRF, tudo direitinho. E eu preciso treinar uma pessoa. Eu tenho uma farmacêutica que às vezes vem de Altos, eu tenho uma farmacêutica às vezes que vem de Teresina, tá entendendo? Para me dar o suporte, tá entendendo? Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo seja a questão do corpo técnico. Você mencionou também essa questão do treinamento de um profissional ser capacitado. Durante essa jornada que vocês estão no mercado de trabalho, porque, se não me falha a memória, vocês fazem parte de uma franquia, estou correto? Sim, agora estamos à frente da franquia, né? Antes nós éramos de uma maneira independente, passamos 20 anos de uma maneira independente, e agora, desde o ano passado que eu vinha namorando com essa ideia, né, de entrarmos para uma franquia. Por que uma franquia? Porque a franquia a gente tem um aparato técnico e científico preciso, né? A gente tem um suporte atrás muito grande. Vocês utilizaram um suporte de consultorias ou algo do tipo? Sim, na realidade, hoje em dia, eu tenho 3 consultorias que andam paralelo comigo, Será que é importante, Gabi? Isso é muito entendendo? importante. A consultoria, ela tem que andar colado com o empresário, tá entendendo? Porque, primeiro, a gente não sabe de tudo. Nós, empresários, como acho que todo mundo
É um eterno aprendiz. A gente está eternamente aprendendo. E tem alguns empresários que abominam, né? A consultoria. Como é que eu vou contratar uma pessoa para dar pitaco no meu negócio? Tem gente Mas que não aquele entende, não tem pitaco, entendimento, né? aquele pitaco, quando você contrata uma consultoria especializada, no meu caso, eu tenho 3 consultorias especializadas em cada área. Eles me dão todo o suporte. Tá entendendo? Ele vai me direcionando. Ok, que às vezes eu não consigo fazer, eu não quero fazer, mas aí é uma opção minha. Mas eles chegam e me dizem assim: olha, o melhor para você é isso. E eu acho isso muito válido. Eu acho um dinheiro muito bem gasto. Sinceramente, a consultoria, elas me ajudam muito, principalmente atualmente na minha consultoria de marketing, de propaganda. Eu tenho uma consultoria técnica e tenho uma consultoria financeira. E tenho o suporte todo da franquia por trás de mim. Tá entendendo? Eu poderia não estar com essas consultorias, eu poderia estar só com o suporte da franquia. Mas eu acho muito válido para mim esse caminhar lado a lado com o empresário. Qual era o nome da empresa anteriormente? Antes Era da biomagistral. Biomagistral. E hoje é a Farma Fórmula. Farma Fórmula Campo Maior, Isso, né? a Farma Fórmula é uma empresa, é a maior empresa de farmácia de manipulação do Brasil. No tempo que a gente entrou na farmácia, nós entramos no finalzinho de julho, começo de agosto. Mas a gente já vinha namorando, eu já vinha namorando com a ideia desde o ano passado. Nós éramos a 165 as franquias, hoje em dia já está em 170. Tá entendendo? Então, é uma franquia que cresce, que vem crescendo. Temos no Brasil, só tem um estado no Brasil que ainda não tem farmafórmula. Aqui no Piauí, nós temos em Picos, Floriano, Teresina, Piripiri, Pedro II, Parnaíba, Esperantina e agora Campo Maior. Você via essa necessidade aqui em Campo Maior de ter uma farmácia de manipulação na época que você começou? Na realidade, eu já peguei a farmácia andando, Andando. né? A farmácia já tinha um bom tempo de estrada. Mas eu vi assim, sabe por quê? Porque é a questão da manipulação de fazer o medicamento. Muitas vezes é passado um medicamento para um cliente que tem em farmácia convencional que só tem a caixa com 30 cápsulas. Quer dizer, a prescrição médica é 7 dias. Vai ficar ali 23 comprimidos obsoletos. Porque medicamento tem validade, né? Outra coisa muito importante na questão da medicamento tem validade, Gabi, é muito importante a questão que a gente sempre descarta medicamentos em banheiro. Em qualquer tipo de lixo. Gente, isso prejudica tanto o meio ambiente. Demais o meio ambiente. É tanto que nós, farmácia de manipulação, nós somos obrigadas a pagar mensalmente uma empresa que faz a coleta de lixo para fazer a incineração desses medicamentos. Tá entendendo? Então, lidar com medicamento não é fácil. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Realmente. É verdade. Existe alguma resistência por parte dos seus clientes sobre a questão de valores? Eles acham que seria mais acessível comprar na farmácia convencional ou não? Como é que é essa questão? Gabi, geralmente, os medicamentos manipulados, ele tem um preço de custo mais baixo que a farmácia convencional. Não são todos, tá entendendo? Mas a grande maioria, eles são mais baixos. Só que, em alguns casos, o manipulado sai mais caro. Como a gente já tem uma noção, a gente já chega para o cliente e diz assim, sai mais em conta você comprar na farmácia convencional. Porque lá a gente não visa só o vender. Nós prezamos muito pela questão da humanização do nosso atendimento. Nós gostamos muito de estar muito próximo aos nossos clientes. Tá entendendo? Então, a gente chega e diz, tipo, esses medicamentos, muitos medicamentos para doenças crônicas, em farmácia convencional é 3, 4, 5, 6 reais. Farmácia de manipulação não tem como ser nesse preço. É inviável a gente fabricar um medicamento nesse preço. A gente chega e diz, agora, quando ele é combinado com outros ativos, aí ele se torna mais barato.
Outra coisa também da manipulação, alguns ativos, eles não são encontrados em farmácia convencional. Tipo, o Clonapure, que é uma creatina de alta absorção. Não tem em farmácia convencional. Então, pelo fato de ele não ter, ele tem um preço diferenciado. Tá entendendo? A gente está agora com o tripeptídeo de colágeno marinho, que é o colágenil, que é um colágeno coreano, que não tem farmácia convencional. Ele também tem o seu preço diferenciado, porque eles têm seus diferenciais. Então, na grande maioria, o medicamento manipulado sai mais em conta do que o convencional, mas em certos casos, não. Você falando sobre colágeno, eu lembrei, porque eu tive dando uma olhadinha no seu Instagram, né? Olha, eu tô tomando colágeno, que é meu queridinho do momento. E aí eu pude perceber que você é muito apaixonada, não só pela área da saúde, mas também pela beleza, né? É porque a manipulação tá junto com a beleza, né? Eu digo beleza, a beleza não é só externa, a beleza é interna. Eu acho que ambas andam coladinhos. Não adianta você ser bonita por fora e não ser bonita por dentro. Existe algum medicamento, algum que você tenha criado do zero? Eu fiz várias fórmulas que a gente bota em linha de frente lá. Posso citar? Pode. Com certeza. Pronto. Eu estou na menopausa. Não parece com esse rostinho, mas eu estou na menopausa. Então, eu combinei vários fitoterápicos com amora, semicifuga, isoflavona, vitex. Rapaz, resolveu meu problema. A gente desenvolveu um problema para saúde masculina, vitalidade, com tríbulos, maca, mucuna, long jack, tadalafila. Tá lá para venda. É um dos nossos, tá indo boas vendas. Então a gente monta os manipulados, a gente faz os medicamentos. E muito dessas fórmulas que a gente faz, a gente deixa lá. Tem um creme que eu faço, que eu fiz a fórmula, e eu gosto muito, e eu sou usuária. Outra coisa, Gabi, quase todos os medicamentos que eu boto para a linha de frente de produção, eu experimento. É o teste antes, Eu faço né? o teste antes. Eu gosto de fazer o teste antes. Inclusive, medicamentos de controle, como a gente produz medicamentos de controle, muitas vezes a gente experimenta um medicamento para saber como é que tá a questão de sabor, essas coisas. A gente tem muito cuidado com relação a isso. Uhum. E eu fiz um creme anti-aging, que eu sou usuária desse creme, eu adoro. O que seria esse creme? Anti-age é exatamente um creme para vitalidade da pele, reduzir linhas finas de expressão, essas coisas. Então, tem muitas fórmulas que são desenvolvidas por mim que estão lá na linha de frente. Então, vocês desenvolvem esses produtos de Sim. beleza também, não só medicamentos, né? Sim, sim. Desenvolvemos muitas vezes, chega clientes lá, chega para uma conversa, né? Futuramente eu tenho um projeto de fazer a questão da farmácia clínica, né? Que é uma coisa mais elaborada, mas a gente chega, muitos clientes lá, aí diz assim, chama a doutora. Aí eu vou lá conversar e a gente faz uma fórmula para o cliente e eles saem muito satisfeitos. A gente tem muito retorno de cliente com relação a isso. Você acabou de mencionar essa questão do retorno do cliente. A gente sabe que aqui em Campo Maior, os campo-maiorenses, eles são fiéis quando eles confiam no serviço e eles fazem o marketing por si próprio, aquela questão do marketing boca a boca, que é algo muito recorrente. Quando você chegou na cidade com a Farma Fórmula, você percebeu o impacto que você causou? Como foi que a clientela reagiu quando você chegou? Luan, muito interessante você falar isso, porque assim, Campo Maior, o pessoal gosta muito de dizer que vai comprar as coisas em Teresina. Isso é fato. É fato mesmo. Tá entendendo? Gosta de ter o prazer. Eu não sei se é prazer, eu ainda não descobri o que é que acontece, mas eles gostam de dizer que foram comprar na capital, foram comprar em outro lugar. Tá entendendo? Então, eu ficava muito assim, eu digo, poxa, a farmácia tem toda a estrutura, mas o pessoal prefere ir para Teresina para dizer que compra em Teresina. E resolveu, um dos meus problemas foi resolvido na partir do momento que eu botei uma franquia. Que o pessoal agora diz, Farma Fórmula tem Teresina? Tem aqui também.
Parece que gerou mais credibilidade numa coisa. Claro que a gente está ajustando, todos os processos estão sendo mais rigorosos, a gente está fazendo compras de novos equipamentos, a gente está fazendo estudos técnicos, treinamentos. Eu fui para Natal em agosto, fui para Natal agora em outubro, provavelmente vai em janeiro, então a gente está em treinamento, a gente está melhorando cada vez mais. Mas parece que o pessoal tem prazer em dizer assim, eu comprei fora. Tá entendendo? Então, a partir do momento que a gente migrou para uma rede, mudou a visão. Eu acho isso incrível. Mas mudou a visão do pessoal. Que muita gente que não acreditava, só porque a gente entrou na franquia, a pessoa começou a comprar aqui em Campo Maior. Meio que trouxe aquele impacto maior, né, de relevância para eles, para os clientes. Trouxe. Você mencionou que vocês mexem com vários tipos de produtos, como a gente já mencionou, e receberam vários tipos de cliente. Durante essa caminhada, teve algum episódio com algum cliente, se é que você pode falar, que foi algo inusitado ou até cômico, engraçado, de certa forma, que você poderia contar pra gente? Deixa eu pensar aqui um pouco com relação a isso. Não. Como a gente conversa muito com os clientes, eu gosto muito de conversar com os clientes, né? Sim. E as coisas cômicas, eu não vou dizer quem, né? Mas a gente recebe cada informações íntimas lá na farmácia, que aí a gente tem que trabalhar com a ética, né? Com Mas certeza. tem horas que dá vontade de rir por situações que as pessoas passam e nos trazem para resolver aquele tipo de problema. Tá entendendo? Então, assim, você falando essa questão de cômico aí, eu lembrei disso, né? Questão também de uma dificuldade. A gente teve dificuldade com relação a clientes que não conseguiu tomar o medicamento, a não ter a credibilidade, a gente conseguiu reverter, mudando a forma farmacêutica. Eu gosto muito, Lucas, de explorar as formas farmacêuticas quando os clientes têm dificuldade ou não gostam, né? Porque uma coisa que a gente tinha uma certa, não é resistência, mas que às vezes o pessoal chegava se questionando, porque quando a gente coloca um medicamento numa cápsula, toda a matéria-prima ela tem uma densidade. O que é isso? É o peso do ativo. De acordo com aquele peso do ativo, ele vai ser leve ou ele vai ser pesado. E de acordo com aquele peso, ele vai caber numa cápsula maior ou numa cápsula menor. Então, assim, a gente tem alguns questionamentos dos clientes quando muda o tamanho de uma cápsula, ou então quando a gente, ao invés de tomar uma cápsula, são 2 cápsulas. Então, isso a gente explica para o cliente e demonstra. Eu gosto muito de demonstrar, tá entendendo? Eu gosto muito de levar e mostrar para o cliente ver o que é que está acontecendo, porque eu acho que dá credibilidade. Então, acho que situações inusitadas interessantes foram essas. Uma pergunta, vocês são a única clínica que trabalha com essa questão da manipulação aqui na cidade? Graças a Deus, espero que continue assim por um bom tempo. Mas sim, nós somos. Certo. Então, como você enxerga essa importância? Porque, querendo ou não, já que vocês são a única, demanda uma responsabilidade imensa, imensa, maior ainda, já que você falou mencionou a fiscalização. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que é um serviço que a gente tem que estar todo o tempo ligada no olho. A gente tem que ter o mínimo de falhas possíveis, né? A gente tem uma coisa que eu chamo de dupla checagem, mas na realidade ela é 3 checagens. Exatamente para que não vá nada errado para a mão do cliente. Quando o cliente chega na farmácia, que a gente faz a requisição, que a gente lê a prescrição médica, que a gente faz a requisição, que vai para o laboratório, ali já tem uma checagem da fórmula. Quando chega no laboratório, a farmacêutica ela tem que fazer uma nova checagem daquela fórmula para ver se está tudo correto, né? Quando terminou a fórmula, que vai embalar e tudo, vai para o controle de qualidade, ali já tem uma outra checagem novamente. Tá entendendo? E quando o medicamento desce,
Eu digo desce porque ela é feita em cima e a Sim, gente sim. tá na loja embaixo, né? Quando ela chega pra gente no balcão para dispensar o medicamento para o cliente, a gente faz uma nova checagem. E não é uma coisa comum, mas de vez em quando a gente ainda pega alguma coisa alterada. Não é no medicamento, tá? Mas é em alguma coisa no rótulo, é alguma coisa assim, tá entendendo? Então a gente tem que ter todo esse olhar crítico para que um erro Não passe despercebido. não passe despercebido e não vá para o cliente, Ah, com certeza. tá entendendo? Então isso gera mais uma responsabilidade. Gigantesca. Um errinho de nada, às Ah, vezes meu pode amigo. custar uma vida, né? Pode. Muito A- grave. Aproveitando esse embalo, vamos supor que minha coleguinha Gabizinha, ela tem um problema com a pele muito oleosa, o rosto dela, e ela queira deixar ele hidratado. Ela vai até a clínica de vocês. Qual seria o primeiro passo ali pra dar encaminhamento? Bom, se ela não for com a prescrição, né, ou de um médico, ou de um nutricionista, alguma coisa assim, a gente conversa e faz toda uma anamnese, tenta entender como é a rotina da Gabi e tudo, e a gente vai ver quais são os melhores ativos, quais são as melhores fórmulas que a gente pode estar prescrevendo para ela resolver aquele problema. Fazem algum exame, alguma coisa do tipo? Não, não, a gente não faz exame porque assim, como a gente não está com o consultório clínico, que é a questão da farmácia clínica, que isso é um projeto para a gente no próximo ano, se Deus quiser, sai do Do papel, papel. né? Porque o farmacêutico ele também pode prescrever. Ele não pode prescrever todos os medicamentos. Tá entendendo? A gente tem uma lista de ativos que a gente pode abordar. Mas tem alguns casos que vocês encaminham esse cliente, esse paciente, para outro local para fazer algum tipo de exame? E qual seria essa situação, esse caso? Gabi, hoje chegou um cliente lá para mim, eu estava lá na loja. Ele disse que a glicose dele deu muito alterada, né? Deu quase 400. Então, isso é um parâmetro muito alto para uma diabetes. E ele porque queria que eu prescrevesse um medicamento para ele. Não vou poder fazer isso. Eu não estou a par dos exames de sangue dele, né? A gente orienta, a gente pode indicar fitoterápicos que vai auxiliar, mas a gente indica ele a procurar um médico para realmente ver como é que está o estado de saúde dele. Tá entendendo? Tem tudo isso. Muitas vezes também a gente recebe prescrições, gente, com umas letras que não dão para entender. Gente, por favor, tem uns médicos assim, nossa, E a Olha, caligrafia meu faltou. Deus, não dá, não dá pra eu não entender. vou mentir, minha letra não é bonita. Tem horas que eu fico assim, meu Deus do céu, o que foi que eu escrevi? Tá entendendo? Mas assim, uma prescrição ou médica ou nutricional que lida com medicamento, ela tem que ter esse zelo com a letra. Porque para errar ali o medicamento é de uma hora para outra. Quando essas situações acontecem, a gente faz um corpo clínico para tentar ler aquela prescrição. Se realmente a gente não conseguir descobrir, a gente tenta entrar em contato com o médico. E o que é que acontece? Muitas vezes essas prescrições não são daqui de Campo Maior, são de Teresina. Então, termina demorando mais, porque a gente tenta falar com a clínica para explicar o que é que está acontecendo. Isso vira e mexe acontece lá. Pede para a clínica falar com o médico prescritor para ele dizer realmente que medicamento ele quer naquela receita. Porque tem umas que a gente não entende. Seria mais fácil se fosse digitado, né? Deveria ser. Deveria ser Deveria digitado. ser. Deveria ser. Já aconteceu de, por exemplo, algum médico passar uma prescrição para de um determinado paciente para vocês seguirem a prescrição e a prescrição está com falha e dá algum problema? Já aconteceu isso em algum momento ou não? Como assim? Tipo, o médico passou uma prescrição, a prescrição não foi correta, aí vocês se basearam na prescrição, aí deu um problema. Pois, isso é interessante, porque assim, como a gente faz o curso de farmácia, a gente tem que estar à frente, né? A gente já sabe quais são os medicamentos que têm interação, a gente tem aquele todo um conhecimento. Um preparo. E quando a gente pega uma receita desse tipo, aí a gente tenta também entrar em contato com o paciente, mas graças a Deus a gente nunca teve nenhum problema com relação a isso não, tá entendendo? Ah, sim. Graças a Deus.
Falando agora sobre tendências. Quais tendências ou oportunidades você acredita que vão moldar o futuro da manipulação e do autocuidado? Tendências são as formas farmacêuticas diferenciadas. Isso é uma tendência que toda farmácia de manipulação. Gente, a gente faz medicamento em sorvete. É sério? É sério. Rapaz. Eu fui para a convenção da Farmafórmula que teve em outubro agora, e uma das formas farmacêuticas que foi abordada para a gente é um cremosinho, que o medicamento é incorporado dentro de um cremosinho. E é uma delícia. Tá entendendo? Aí lá vem a história. Ah, mas aí o medicamento não vai ficar barato. Tem isso, tá entendendo? Mas a questão de tendências são essas formas farmacêuticas diferenciadas, questão de medicamento sublingual, de Strix, né? Tendência não voltada para a questão de formas farmacêuticas, mas a tendência, questão de vida saudável, estilo de vida e estética. Os coreanos, os medicamentos coreanos, os ativos coreanos, agora que estão em altas em tudo. Próxima semana eu vou fazer um curso online, né? Que a gente tem várias academias que a gente compra esses cursos, que é voltada só para os medicamentos coreanos. Esse colágeno mesmo que eu falei anteriormente, ele é uma tendência coreana. Porque as peles da coreana, mulher, não tem coisa mais bonita, não. É verdade, Não isso aí tem um é fato. defeito, não tem. tem uma mancha, não E- tem ele- uma textura. Eles usam muito. Eles brincam muito com ativos e são ativos muito bons. Agora sim, tem a questão da importação de alguns ativos que a gente pode fazer e tudo, né? Que aí tem essa questão da demora e do preço e tudo. Mas as tendências atuais são isso. Aproveitando essa questão das tendências, ultimamente, qual é o público que mais segue essas tendências? São homens velhos, homens jovens, mulheres, assim, qual seria mais esse público Das tendências, das tendências? jovem. Jovens? Impressionante. O que você acha que motiva isso? Os jovens estarem atrás. Eu acho que a questão da beleza e a questão da saúde. E com relação à questão dos coreanos, tem aquelas novelinhas coreanas, aqueles filmes com a mulher que bomba. Bomba, verdade. Eu não assisto, de vez em quando eu vejo minha filha assistindo. Mas, tipo assim, a Farmafórmula mesmo, ela desenvolveu uma linha toda voltada para aquilo. Então, assim, eu não tenho ela pronta. Eu posso produzir, tá entendendo? Mas tem tudo voltado para aquilo ali. E os jovens gostam disso. Tá entendendo? Impressionante. Falando agora sobre marketing, né? Redes sociais, você sabe que a gente está vivendo na era digital, né? E a gente deu uma olhada, né, nas suas redes sociais, tanto da sua pessoal quanto na profissional, né? Da sua empresa. E a gente viu que você é bastante presente em ambas. A gente tem que ser. Olha, o empresário, ele tem que estar ele tem que se mostrar. Ele tem que mostrar ele tem que mostrar o dia a dia dele. Tá entendendo? Quando eu contratei essa consultoria, eles pegaram muito no meu pé com relação a isso. Porque assim, eu não tenho problema com câmera, eu não tenho problema. Eu sou muito comunicativa. Mas eu confesso que no começo eu achava muito chato. Vamos ser realistas, né? Eu achava muito chato esse negócio de ter que gravar todo dia, gravar o dia a dia. Hoje em dia eu já vejo isso de uma forma natural, mas a gente realmente tem que mostrar o que acontece no dia a dia. A gente tem que mostrar, no meu caso, a produção do dia a dia, do que eu faço no dia a dia, os manipulados, o que está sendo feito, para onde é que a gente está indo. E agora a gente está alimentando a minha rede social particular. Porque uma coisa termina atrelando a outra. Tá entendendo? Então, já como você viu que antigamente minha rede social era mais
pra baixo, agora tá, olha, Outro olhar. nível. E dá-lhe dinheiro pra ir, vamos trabalhar pra ganhar dinheiro pra pagar as redes sociais, né? Os marketing. Sim. Mas é isso, então a gente tem que Se virar. a gente tem que se vender. A realidade é que a empresa tem que se vender. E nada melhor do que o dono para fazer isso. Com certeza. Agora, uma coisa que eu prestei atenção, assim, eu sempre gravo vídeos, mas quando eu boto meu pai e quando eu boto minha filha nos vídeos, o negócio fica assim, ó. Lá em cima. Vai. É incrível. Principalmente quando eu boto meu pai. Menino, quando tem uns vídeos dele que chove de WhatsApp perguntando que produto é aquele. E ele é usuário. Olha, ele Você é tem que contratar ele. Desse jeito. Gabi, ele é o meu cliente fiel número 1. Mulher estante dele. É assim, ó. Tudo de medicamento da Farmafórmula. Eu digo, eita, eu tiro foto aí. Coisa bonita. Pois é. Ainda nessa onda do marketing, você falou que você faz vídeos, mas é você e uma equipe ou não? Você tem os equipamentos, aí é você e Deus ali. Não. Eu tenho um suporte, como a minha empresa de publicidade e propaganda, ela não é daqui, né? Ela me passa o roteiro, os reels, stories do mês todo. A gente, 15 dias antes, a gente faz a programação do que a gente vai falar naquele mês, a questão da antecipação, né? E aí tem a Camila, que faz as tomadas das imagens para mim, né? Ela faz as tomadas dos reels, mas no Story me fez no dia a dia. É os bastidores mesmo. É os bastidores Não tem mesmo. por onde. E assim, eu ainda até comprei um bastão de luz, mulher, mas o óculos é terrível. Eu ainda não aprendi a mexer com aquilo ali direito, não. E é no dia a dia que a gente vai se virando. A gente já percebeu que, como você acabou de falar, você é a cara da empresa. Você se mostra muito, como a Gabi falou. Sim. Na sua opinião, você acha que as mulheres, elas enfrentam vários desafios, assim, nessa questão de empreender na saúde? Lucas, a mulher é mais difícil do que o homem no mercado de trabalho. Em tudo. Por quê? Nós temos casa que dá conta, nós temos filhos. Não que o homem não tem, mas é diferente. A mulher é diferente, Gabi. O mercado de trabalho pra gente é mais pesado. Tá entendendo? Inclusive, por que que eu tô dizendo isso? Porque agora eu estou vivendo uma fase muito imersa na farmácia, porque eu tô em transição de empresa. Eu tenho até fevereiro para estar com tudo ok. E eu tô deixando um pouco a desejar a minha relação com minha filha. Eu tenho uma filha adolescente de 17 anos. Então, eu tô passando o tempo todo na empresa, nem almoçar em casa. Muitas vezes eu não vou. E eu tô sofrendo muito com isso. Ela sofre e eu sofro. E o empreender para uma mulher é muito complicado por causa disso, porque ela tem várias versões. A mulher, ela tem várias versões. Tá errado? Na próxima encarnação, eu não sei se eu quero ser homem ou ser mulher. Eu adoro ser mulher, mas vou dizer, a vida de homem parece que é mais fácil. Eu acho que é. E parece ser mais fácil. Olha, vocês não menstruam, vocês estão menopausa. Não engravida. Não engravida, olha, eu acho que eu tô querendo vir homem. Encarnação, viu? Eita. E é isso. Mas pra mulher é mais difícil, é mais pesado. Nessa perspectiva de visão no futuro, você já mencionou em alguns pontos aqui durante a nossa conversa que você tem plano de montar uma clínica, uma nova clínica, e você também falou de uma transição. Você poderia explicar um pouquinho mais de como que vai ser a respeito disso? Não, a transição, porque assim, nós deixamos de ser uma farmácia de manipulação independente e entramos numa rede. Então, a gente tem que se ajustar a todo o estereotipo da franquia, né? Sim, sim. Em questão de layout de loja, a gente já está com o projeto da arquiteta, a gente está agora, já mudamos a placa, já vamos mudar a parte interna, a questão de rótulos, a questão de processos, a questão de procedimento operacional padrão. O que é o procedimento operacional padrão? É a rotina do dia a dia que deve ser feita igual. Se um funcionário sai e entra outro funcionário, ele tem que fazer igual. Tá entendendo? Uhum. Então, a gente tem que se adequar em todos os sentidos. Nas embalagens, a gente tem que se adequar às embalagens. Então, essa transição eu tenho que estar com tudo ok até fevereiro.
né? A gente tem o prazo que a franquia dá para eles virem aqui para verificar, fazer auditoria, né? Eu disse assim, olha, vocês vão passar mais de um dia aqui comigo, porque eu preciso de vocês coladinho comigo. Me dando Porque a gente aprende. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conhecimento. Então, a gente sempre aprende, tá entendendo? Então, essa questão da transição, é por isso que eu digo que é a fase toda que eu estou mudando. Tenho que me adequar ao sistema. O mesmo sistema é o mesmo que eles usam. Só que eu vou ter que me adequar ao sistema deles, tudo direitinho, a padronização deles. Então, assim, isso tá me puxando muito tempo, né? Puxando muito tempo. Sem sombra de dúvidas. Eu E imagino a dificuldade de exatamente. conciliar tudo E outra isso. coisa, Lucas, como nós somos uma farmácia pequena, então concentra muitas funções em mim, né? Então eu tenho que ajustar a farmácia e em breve eu já deixei em contrato algumas cidades que eu vou querer expandir. Eu não vou dar spoiler aqui porque Olha aí. vamos deixar as coisas acontecer primeiro para gente, Com aí eu já ia fazer a certeza. divulgação, né? Mas quando der certo, a gente vai em breve expandir para outras cidades. Se preparem que vem coisa forte Coisa aí. boa, Amém. viu? Olha, prospere, Deus recebe todas as glórias. Ai, Bom, antes da gente encerrar, a gente gostaria de pedir uma dica para quem está começando a empreender. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? A mensagem que eu quero deixar é que a pessoa não desista dos sonhos, né? Tipo, eu comecei a empreender tarde, né? Depois de 42 anos que eu vim para o empreendedorismo, assim, fixo mesmo, né? Então, assim, é bom, é interessante fazer estudo de mercado, você definir realmente qual ramo que você vai querer empreender, ter conhecimento sobre aquilo é importante. Você saber o mínimo possível daquilo. Você vê oportunidades do que aquilo pode te trazer. Você tem que ter uma visão ampla daquilo. Então, você tem que alinhar tudo isso. Não é dizer assim, eu quero empreender, pronto. Não é isso. Você tem que analisar um todo para saber se aquilo que você quer colocar, se aquilo vai dar certo. é verdade. Tá entendendo? Com toda certeza. Lorena, muito obrigado por compartilhar sua trajetória comigo, com a Gabizinha e com quem está nos assistindo até aqui. Foi uma honra tê-la aqui no programa de hoje. Tenho certeza que agregou bastante, tanto em mim quanto nesta mocinha do meu lado, quanto quem E está quem nos está nos assistindo. assistindo. E foi isso, um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade de estar contando um pouco da história minha e da farmácia de manipulação e também poder ajudar a próximas pessoas que queiram expandir, que queiram empreender. E assim, se quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, eu sou uma pessoa muito aberta, né? Eu gosto muito de me comunicar, deu para perceber que deixar eu vou longe. Então, assim, eu sou sempre muito solícita. A pessoa precisou de mim, de uma dúvida, eu estou lá. Então, se algum ouvinte tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode pedir meu contato aí com a produção. Se quiserem conhecer lá a O nossa laboratório. produção lá, Oh, fiquem todos à vamos sim. vontade, Estaremos né? lá. Também os ouvintes, se quiserem, tá? Só que assim, a gente tem que marcar pra gente ver o dia que eu tô lá, pra gente ver. Porque assim, eu não tô toda semana, assim, a semana, mas geralmente é de segunda-feira eu tô em Teresina. Então a gente tem que marcar. Mas será um prazer, né? E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da farmácia de manipulação, que hoje é o meu mundo. Bom, como o Lucas falou, a gente que agradece, né? Você ter aceito nosso convite e ter compartilhado toda a sua experiência com a gente, que é uma vasta experiência, né? Com certeza. Terei mais. Amém, Fé amém. em Deus. E Bom, gente, a gente fica por aqui. Estamos encerrando. Estamos encerrando. As nossas redes sociais estão aparecendo aí na embaixo. tela. E vocês podem nos acompanhar por lá. É A gente isso aí. compartilha várias coisas, né? No TikTok, Instagram. E elas vão estar aparecendo aí na tela. Vocês podem nos acompanhar de pertinho por lá. Nos vemos no próximo sábado, hein? Até tchau, mais. tchau.